aí Jacó ele teve uma visão. A palavra do Senhor vai dizer que ele viu uma escada. E quando ele viu essa escada, tinha anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Jacó desperta no outro dia e pensa que foi só um sonho. E segue caminho. Deus, ele falava com Jacó, ele mostrava para Jacó, quando ele estava na casa do sogro dele, que ele estava ali com ele. Ele não clamava a Deus, ele não buscava a Deus, ele não pedia a Deus para que Deus consertasse a sua vida, para que ele pudesse agora ali andar com o Senhor em paz. Jacó ele foi passando os anos e os anos com aquilo dentro do coração dele, afastado do Senhor. Às vezes, nós estamos afastados do Senhor, o Espírito Santo ele vai nos incomodando, ele vai falando conosco. Às vezes, mesmo nós estando na casa do Senhor, Deus ele vai falando conosco que nós estamos de uma maneira que não está agradando Ele. Deus ele fala através da sua palavra, Deus ele nos corrige, ele nos desperta, mas mesmo assim nós estamos endurecendo nosso coração e permanecendo da mesma forma. Sem mudança, sem conversão, sem conserto na nossa vida. E Deus ele fica nos incomodando, fica falando conosco todos os dias, nos dando oportunidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ali a palavra do Senhor vai dizer que Jacó luta com aquele varão. Deus luta com Jacó, até que fere a coxa dele e ele sente. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo fere a coxa de Jacó. E Jacó começa a mancar. A sua coxa fica ali comprometida. Mostrando o quê? Mostrando que Deus, ele vai até as últimas consequências para salvar a nossa vida. Nem que para isso seja preciso ele nos ferir. Aleluia. Nem que para isso seja preciso ele nos quebrar. Nem que para isso seja preciso. Observe que Jacó, ele foi tão insistente naquele momento, que foi preciso o anjo ferir a coxa dele, para que ele ali finalmente ele entendesse: eu não posso mais lutar contra Deus. Aí Deus, quando nós estamos teimosos, Deus nos fere, Deus toca. Às vezes Deus permite uma enfermidade, às vezes Deus permite uma situação na nossa casa, na nossa família, para que a gente venha se despertar e buscar o Senhor. Jesus ele vai dizer lá nos evangelhos que se sua mão te escandalizar, corta ela e lança fora. Se a tua perna te escandalizar, corta ela e lança fora. É melhor você ser salvo com um dos seus membros faltando do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Jesus fala isso. É muito melhor você entrar no céu sem braço, sem um olho, sem uma perna, do que você estar com o seu corpinho inteiro e ser jogado no inferno. E aí a palavra do Senhor vai dizer aqui em Gênesis, voltando para o capítulo 32, vai dizer que o anjo, ele pergunta para Jacó: como é o seu nome? Me fala como é o teu nome. E aí ele diz: o meu nome é Jacó. Sabe por que Deus fez essa pergunta para ele? Você sabe por quê? Que Deus pergunta para Jacó. Será que é porque ele não sabia que o nome dele era Jacó? Ele faz essa pergunta para Jacó e diz assim: me diz como é o teu nome. E ele fala: o meu nome é Jacó. Essa pergunta fez com que Jacó lembrasse lá do passado, quando o pai dele perguntou para ele assim: quem és tu, filho meu? E ele diz: eu sou Isaú. Quando Isaac, cego, dentro do quarto, e Jacó chega vestido de Esaú para poder receber a bênção no lugar do irmão dele, Isaac, que não enxergava mais, ele pergunta assim: quem está aí, meu filho? O que ele quis dizer? Qual é de vocês dois? E aí Jacó lhe diz: eu sou Isaú.
mentindo. A mentira. E aí Isaac ele fala assim: mas meu filho, como você conseguiu a caça tão rápido? O que ele diz? Deus me mandou ao meu encontro. Blasfêmia. Dizendo que Deus tinha feito uma coisa que Deus não tinha feito. E aí o anjo, agora Deus pergunta para Jacó e fala assim: me fala como é o teu nome. E aí ele diz: o meu nome é Jacó. O arrependimento. Agora Deus limpando Jacó daquela culpa que ele tinha, transformando ele. E aí Jacó ele vai dizer as palavras que nós lemos: hoje a minha alma foi salva. Naquele dia Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus. Um jovem que cresceu ensinado na casa do Senhor, mas que não tinha um conhecimento de quem era Deus, não tinha comunhão de verdade com Deus. Era apenas Deus de Abraão, era só o Deus de Abraão, era só o Deus de Isaac. E agora é o Deus de Jacó também. Então Deus, ele quer ser o Deus da sua vida também. Glória a Deus. Não se limite só com é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus que meu pai serve, que a minha mãe serve. Diga: é o Deus da minha vida, é o Deus que eu sigo, é o Deus que eu quero seguir de hoje em diante. Glória a Deus. Deus, ele quer ter um encontro verdadeiro com a sua vida. Deus, ele quer ter uma comunhão, uma intimidade com você de verdade. Aleluia, Deus. Não deixe que a situação venha na sua vida para que você venha entrar na direção certa pela dor. Porque Jacó veio pela dor. Não foi ferida a coxa dele. Ele não foi enganado, ele não sofreu na casa do sogro dele. Ele não teve que aguentar por 14 anos a humilhação. Ele teve que passar por tudo isso para poder entender. O processo na vida dele demorou demais por culpa dele mesmo. Que se ele tivesse corrigido tudo isso lá no início, ele não teria desfrutado da promessa do Senhor já tão ancião. Teria sido lá desde novo. Se eu não tivesse me desviado da casa do Senhor, me afastado dos caminhos do Senhor, eu não estaria, eu já estaria vivendo as promessas do Senhor há muito tempo. Como já estaria? Não é, pastor? Como já estaria a minha vida se eu não tivesse me desviado, se eu não tivesse me afastado dos caminhos do Senhor? Mas nós mesmos, pela nossa teimosia, a gente adia as promessas de Deus para nós. Glória a Deus. Então hoje, para nós concluirmos, Aleluia, Deus. eu pergunto para você: quem você é? Quem é você diante de Deus?